Olá, tudo bem? Esse é o Nossa Escola, programa do curso de jornalismo do Centro Universitário FAG. Confira os destaques desta edição. Plena carreira. Hoje você conhece a área de enfermagem. Fique ligado. No estúdio, vamos conversar com o primeiro-tenente Marcos Roberto de Ávila sobre o processo de alistamento militar, procedimento obrigatório para os homens com 18 anos. Você ainda confere nesta edição os nossos talentos e o Pensa Rápido. Tudo isso você vê agora. O Nossa Escola está começando. Chegou a hora do quadro Nossos Talentos. Confira! Eu sou Ana Benites e eu estudo no Colégio Francisco Carneiro Martins e moro em Guarapuava. Eu comecei a praticar taekwondo no final do ano passado com o incentivo de um amigo meu da escola que me mostrou e eu acabei gostando e me interessando, tanto que ele insistiu bastante para eu começar a fazer. A minha mãe, eu contei principalmente com o suporte dela e o apoio dela no esporte, no caso, né? Esse ano eu participei de vários campeonatos, alguns eu até lutei, alguns eu só fui como parte da equipe mesmo, pra ver. E os mais importantes que eu participei, que foi o Paranaense e o Brasil Open, eu fui campeã, porque eu medalhei em todos eles, e nesses também eu fui campeã. O taekwondo, ele me ajudou muito na questão de convívio pessoal, com pessoas de fora, com pessoas do meu dia a dia, porque antes disso, até hoje eu ainda sou um pouquinho, mas antes eu era muito retraída, eu não falava com quase ninguém e também, né, era muito fechada. E hoje em dia eu já me solto um pouquinho mais com pessoas também que eu nunca vi na vida, tá nos campeonatos, e acaba todo mundo virando muito amigo lá. E eu tenho muitos objetivos no taekwondo. E o principal também é pegar a faixa preta, né, no caso. Começar a luta seletiva, participar de um mundial, entrar pra seleção paranaense, pra seleção brasileira. Você fica agora com a pergunta do Pensa Rápido. Qual é a capital dos Estados Unidos? Letra A, Nova York. Letra B, Los Angeles. Letra C, Filadélfia. Ou letra D, Washington? Somos o espaço, o futuro e as possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Propósito, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a novidade e o pensamento. Somos estrutura. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados. E sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Acesse fag.edu.br e faça parte. Juntos realizamos. A resposta é a letra D, Washington DC, que recebeu esse nome em homenagem ao primeiro presidente da República dos Estados Unidos, George Washington. A enfermagem, área presente desde os postos de saúde até os grandes hospitais, é o destaque do Plena Carreira que está começando. Quando eu escolhi a enfermagem, nós somos muito jovens, né? Quando a gente acaba escolhendo uma profissão. Então, a gente tem, às vezes, um pouco de dificuldade. Como a grande maioria, fiz vestibular também para outras áreas, mas sempre dentro da área da saúde. Quando passei na enfermagem, né, no vestibular, pesquisei um pouco sobre a profissão e vi que realmente é algo que eu gostaria muito de fazer por estar muito em contato com o paciente, por estar 24 horas com o paciente e estar prestando cuidado, que é o objeto principal da nossa profissão.
Eu acredito que a questão de lidar em momentos muito delicados, né, com os pacientes seja um momento mais desafiador da profissão. Então, por mais que seja, vamos dar um exemplo, né, de um momento de felicidade da família, né, de parto, de nascimento de bebê, também não deixa de ser um momento delicado, que tem que cuidar, que a gente não pode errar. Então, a linha entre o acerto e o erro é muito próxima. Então, o desafio da profissão é cuidar bem do paciente, tendo conhecimento técnico, científico, cuidar da família, a gente tem, né? Então, a enfermagem fica muito com esse paciente. Então, a gente acaba agregando muito cuidado. Eu acho que essas questões de ter o conhecimento específico para que eu faça o cuidado corretamente é um dos desafios muito grandes. O grande diferencial que a gente vê de outras faculdades é que o nosso estágio inicia no 3º período. Então, no 2º ano, o aluno já vai para a unidade hospitalar e para a clínica da FAG. E nós temos o hospital escola, então a gente tem, né, essa porta aberta para o estágio muito maior do que às vezes de outras faculdades que não têm o próprio hospital. Vai para a unidade básica de saúde, então a partir do 3º período até o 8º, esse aluno vai todo o semestre fazer estágio. Qual conselho você daria para aquele aluno lá do 3º ano que tem o sonho de se tornar uma enfermeira ou um enfermeiro? Bom, primeiro, não basta somente gostar da profissão, né? Eu tenho que ser, hoje em dia eu sempre falo para o aluno, hoje somente diploma não consigo, de repente, um trabalho, né? Um emprego. Eu preciso ser o melhor no que eu faço, ter dedicação, gostar realmente, né, do que escolheu, mas principalmente fazer a diferença na vida daquelas pessoas que estão naquele momento de fragilidade, né, que procuram uma unidade básica de saúde. Sempre falo assim, como é bom você ir para um hospital, entre aspas, bom, né, mas você chegar num pronto-socorro, que você não está bem, que seu familiar não está bem, e você ser bem atendido por uma pessoa que tem conhecimento. Então, quem é a pessoa que está ali, o carro-chefe, é a enfermagem. Então, nós podemos fazer muita diferença no atendimento à população. Então, eu falo para o aluno, você tem que fazer a diferença, e você pode fazer a diferença, desde uma unidade básica de saúde, onde o paciente te procura para uma consulta, para uma dúvida, né, onde a gente faz ali pré-consulta, faz recepção, educação em saúde, até na parte hospitalar curativa, né, onde a gente, numa UTI, um familiar, né, então como faz diferença um profissional que tem conhecimento teórico, científico e, principalmente, humanização no cuidado. Agora, a Jaqueline vai conversar com o 1º-tenente Marcos Roberto de Ávila, chefe do posto de recrutamento e mobilização e delegado do Serviço Militar de Cascavel, que explica detalhadamente o alistamento militar e ainda fala sobre a atuação dos jovens no Exército Brasileiro. Jaque, é com você. Olá, tudo bem? Estamos aqui com o 1º-tenente Marcos Roberto de Ávila. Seja bem-vindo. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Para começar, como é o processo do alistamento militar obrigatório? Então, para a gente falar do alistamento militar obrigatório ou do serviço militar inicial, temos que saber da lei que rege o assunto, né? Que é a Lei 4.375, do ano de 1964, que lá no seu parágrafo 2º fala da obrigatoriedade de todo jovem que, ao completar 18 anos, tem que fazer seu alistamento. E as mulheres, no caso, né, está amparado no parágrafo 2º do mesmo artigo, né? Que são isentas do serviço militar obrigatório no tempo de paz. Como são definidos os critérios para seguir o processo ou ser dispensado? Bem, aí nós temos que dividir os municípios, ou seja, as cidades em duas situações, né? Nós temos os municípios tributários, que são aqueles municípios, né, que contribuem, que levam os jovens para passar para a seleção, e os municípios não tributários, né? Aqui em Cascavel, no caso, é um município tributário, ou seja, é aquele município que os jovens que moram na cidade vão passar por uma seleção, né, para prestar o serviço militar inicial. Após a entrada no serviço militar, quais as funções que o jovem vai desempenhar? O serviço militar inicial, o jovem vai prestar no ano que ele vai completar 19 anos de idade. É dividido em
duas partes praticamente durante o ano, 12 meses, né, o tempo de duração do serviço militar inicial. Então tem uma fase do período básico que a gente fala, né, onde é ensinado os atributos ali básicos, né, de ordem unida, movimento de armas, né, e outros processos ali, né, e também a parte de qualificação, que seria a segunda parte, que é mais ali depois do segundo semestre. Quais oportunidades podem se abrir com a entrada desse jovem no Exército Brasileiro? Bem, aí nós enxergamos como a gente fala aí fora de seguir carreira, né? O jovem do serviço, está prestando serviço militar inicial, se ele destacar ali durante o ano, né, que ele está servindo ali, prestando o serviço militar inicial, ele pode pedir um engajamento, que a gente fala, né? Ele pode pedir uma prorrogação do prazo para mais um ano. E daí ele vai prorrogando ali, se ele não quiser seguir carreiras, né, ou prestar um concurso, ele pode ficar até ali 8 anos prestando serviço militar ali, tá? E nesses 8 anos ali ele pode fazer um curso de cabo, um curso de sargento temporário. O alistamento é obrigatório para homens, mas as mulheres podem também ingressar com 18 anos? Qual que é o processo? Como eu disse antes, né, lá no parágrafo 2º da Lei de Serviço Militar, no seu artigo 2º, parágrafo 2º, fala que a mulher está isenta do serviço militar obrigatório em tempo de paz, né? Podendo ser convocado em casos de guerra, outras fases assim, o país esteja passando, complicação interna, né? Mas aí de acordo com cada habilidade, né? E também de acordo com a necessidade de cada força, né? O senhor poderia destacar a importância da cidade de Cascavel contar com uma estrutura bem equipada do Exército Brasileiro? Pois é, em Cascavel nós temos o comando da brigada e mais 3 OMs, né? Então a gente incorpora aqui na faixa de 700 militares por ano, né? Serviço militar inicial, né? Então a importância de Cascavel acho que está mais voltada para, como é que se diz, uma localização estratégica, para se tratar de área de fronteira, né? Então, o Exército faz várias atividades aqui na região, com o apoio das demais forças, né? Então, eu acho mais a importância de Cascavel nesse contexto aí seria mais a parte voltada para a segurança das áreas de fronteira. Entendi. Gostaríamos que o senhor deixasse um recado para o jovem que está nos assistindo e ainda ficou com alguma dúvida ou tem interesse em ingressar no serviço militar. Como eu tinha dito, né? Então, se o jovem não conseguiu entrar ali no serviço militar inicial, que faz o alistamento, né? E passa por uma seleção e não conseguir, temos os concursos públicos, né? Porque, na verdade, é assim, independente se o militar, se está prestando serviço militar inicial ou se é civil, tem que prestar concurso público se quer seguir carreira. Aí naquelas duas linhas de ação, ou para a escola de praças ou para a escola de oficial. Muito obrigada, primeiro-tenente. E eu que agradeço pela oportunidade e se tiver alguma dúvida, estamos à disposição. No meu caso, eu me encontro no posto de recrutamento e mobilização de Cascavel. Nós estamos localizados ali nas instalações do 15 Belog. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Volto com você, Vini. Pensar na educação é pensar nas gerações futuras e no futuro da humanidade. É algo profundamente arraigado na esperança e exige generosidade e coragem. Com as palavras do Papa Francisco, encerramos essa edição do Nossa Escola. Tchau! Até mais!